Olá, boa tarde. Infelizmente a gente não pode, como a gente explicou ontem, a gente não pode retornar presencial por enquanto essa questão dos carros não se resolvem. Então vamos dar início à nossa aula de geografia. E aí eu trouxe algo que é bem básico na geografia e que muitos se confundem, né? Então, a gente vai ver uma aula hoje sobre orientação e localização, certo? Por que orientação e localização? Ora, a gente está sempre se movimentando no espaço, então nada mais justo do que essa aula para que saibamos nos localizar e nos orientarmos no espaço. É fundamental, né? A gente está sempre se deslocando, se movimentando, às vezes vai para um local mais longe, um outro estado, um outro país, um outro continente. E aí, como é que eu me localizo se eu me encontro se eu não tenho essa noção, né, de localização, de orientação? Então nessa aula a gente vai ter essa noção de orientação e localização no espaço geográfico, ok? Para início eu trouxe essa imagem, né, que mostra duas mãos segurando um globinho, né, um globo terrestre pequeno. E aí observemos essa imagem, vamos analisar essa imagem por alguns instantes. O que é que essa imagem quer nos mostrar? Bom, essa imagem ela pode nos mostrar o seguinte, que somos capazes, né, de ter o mundo às nossas mãos, basta a gente estudar para isso, né, compreender como funciona o mundo, e uma forma, né, básica de compreensão do mundo, até porque esse assunto é muito importante para que a gente entenda outros assuntos dentro de geografia, já que quando a gente fala de geografia a gente fala do planeta todo. Então, ter essa noção de orientação e localização nos ajuda a compreender melhor o mundo e assim a gente consiga ter o mundo, né, nas nossas próprias mãos, não é verdade? Então, quando eu entendo, né, quando eu falo, tal lugar, eu sei, é para aquele lado, fica perto disso, fica perto daquilo. Então, a minha visão de compreensão do espaço geográfico, ela já é bem mais ampla, certo? Então, para se chegar a um determinado local pela primeira vez, em um determinado lugar, é necessário ter referências ou ter o endereço, não é verdade? Senão você não consegue chegar a esse local. Você tem que ter algum tipo de referência ou o próprio endereço, tanto no campo, na área rural, quanto na cidade, na área urbana, né? Agora, nem sempre a gente tem essas referências, né, em mãos. Instrumentos, por exemplo, o celular com o Google Maps hoje ajuda muito, mas pode ser que você não tenha no momento, você está num determinado local e não está conseguindo se localizar, se não for por um celular, por exemplo. Por isso essa noção de localização e de orientação é muito importante, tá? Para que quando você chegue num determinado local, mesmo que você não tenha um instrumento tecnológico, você, a partir do que você sabe, é possível então saber para que lado fica determinada coisa. Um desses caminhos, né, para ajudar, que é uma forma de referência, são os pontos cardeais, né, extremamente importantes para a localização e a orientação no espaço geográfico. Então eu trouxe até aqui uma imagem, ó. Nós temos aqui os pontos cardeais, são 4: norte, sul, leste e oeste, ok? Norte, sul, leste, oeste. A gente vai ver daqui a pouco uma outra imagem e a gente vai ver que esses pontos eles estão inseridos dentro de uma figura maior chamada Rosa dos Ventos, tá? Desculpa.
Então os pontos cardeais são muito importantes. Sabendo esses 4 pontos, você já tem uma noção de localização. Tá? Então se eu disser Cajazeiras fica para que lado? Sabendo a posição dos pontos cardeais, você já tem uma noção de onde você está, você calcula para que lado fica Cajazeiras, qual é a posição de Cajazeiras, né, num determinado mapa, ok? E os pontos cardeais sempre ajudaram, né, especialmente em épocas, em séculos atrás, né, décadas, séculos atrás, quando a gente não tinha esses recursos tecnológicos tão desenvolvidos como a gente tem hoje, né? Vide o Maps, né, o Google Maps ou outras formas de localização, por exemplo, localização via satélite, né? Então era muito importante o conhecimento desses pontos cardeais. Agora, como é que eu sei, professor, como é que eu me localizo a partir desses pontos? Como é que eu sei onde é norte, quando é que eu sei onde é sul, leste, oeste? Então o que é que tem que acontecer? Aqui, e aí depois presencialmente eu posso recapitular isso com vocês, mas aqui eu trouxe essa forma, né, bem simples para saber como é. Então o que é que acontece? A gente usa o Sol como referência para localizar os 4 pontos cardeais. Então a gente tem a partir do Sol, né, você vai fazer o seguinte: pegar o seu braço direito, olha como o menininho está aqui, e esticar para a posição, para a direção onde o Sol nasce. Braço direito para onde o Sol nasce. Ali é o leste, tá? Ou também chamado de nascente. Então peguei meu braço direito, localizei onde é que o Sol nasce, viro para lá, estico meu braço direito. Ali é o leste. O outro lado, seu braço esquerdo, você vai esticar para onde a posição, a direção onde o Sol se põe. Logo ali é o oeste, certo? Também chamado de poente, justamente por o nome vir onde o Sol se põe, poente, ok? Então braço direito onde o Sol nasce, leste. Braço esquerdo, o contrário, onde o Sol se põe, oeste. O que tiver à sua frente, você está com os braços esticados, né? O braço direito quando o Sol nasce é leste, o braço esquerdo quando o Sol se põe é oeste. O que tiver à sua frente é norte, o que tiver atrás de você é sul, tá? Então é uma forma simples de onde você chegar. Cheguei numa outra cidade, para onde é que fica aqui? Onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste? Faz essa dinâmica, pega o braço direito, estica para onde o Sol nasce e lá é leste. O outro lado onde o Sol se põe é oeste. Tudo que tiver à frente, para minha frente, ali é norte. Tudo que tiver para trás é sul. Então aí você já tem uma noção do espaço, né? Então já sabe para onde é que você tem que caminhar, né? Mais ou menos. Além desses pontos cardeais, que são 4, né? Norte, leste, sul e oeste, esses 4 maiores aqui. E aqui já é a rosa dos ventos, tá, pessoal? Essa figura. Então, além desses 4 pontos que são fundamentais, né? As direções fundamentais que a gente tem. Se eu combinar um ponto cardeal com outro, aí eu vou ter um ponto chamado colateral, que está aqui na rosa dos ventos de vocês, né, que eu mostrei aqui. Então norte com leste, a gente tem a direção nordeste. Sul com leste, a gente tem a direção sudeste, representado pelo SE. Nordeste NE, sudeste SE. Sul com oeste, sudoeste, SO. E norte com oeste, estão vendo? Norte com oeste, noroeste. É a junção, pessoal. Norte com leste, nordeste. Sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. Norte com oeste, noroeste. Tá? Então, esses 4 pontos maiores, representados por apenas uma letra, são os cardeais, ok? Esses pontos intermediários aqui, né, com a estrelinha, o biquinho menor, são os colaterais. São 4 também. Nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. São 2 letras para representá-los. Então, eu coloquei lá só um N. Você sabe que aí é norte. Norte é um ponto cardeal. Coloquei um SE. A direção SE. Ora, são 2 letras, então é um ponto
colateral, SE é sudeste. Então, vejam aí, né? Então, cardeais, uma letra, são esses maiores, as pontas, né? As 4 pontas da estrela. Essas 4 pontinhas menores que saem do lado são a combinação de um ponto cardeal com outro cardeal, ok? A rosa dos ventos é extremamente comum nos sistemas de navegação, tanto antigos quanto atuais, né? Então, é uma forma básica que os navegadores utilizavam para se deslocar no espaço. Além desses pontos cardeais e colaterais, existe mais um grupo de pontos que eu não vou falar aqui para vocês, senão fica muito complicado e vocês não vão entender. Mas vou só dizer o nome. Tem aqui, ó, são os pontos subcolaterais, que é a junção de um cardeal com um colateral. Então, norte com nordeste, aí você só acrescenta. Você só coloca, na verdade, junta os dois nomes. Então, norte, cadê a seta? Deixa eu voltar, perdão. Norte com nordeste dá norte e nordeste. Leste com nordeste dá leste e nordeste, tá? Mas eu não vou adentrar porque senão fica muito confuso para vocês. Então saibam, nós temos 4 pontos fundamentais para se localizar, né? Para nos localizarmos, perdão. Esses pontos são norte, sul, leste e oeste. Chamamos de pontos cardeais. A junção de um cardeal, ó, com outro, então uma letra com a outra dá os colaterais, que aí nós temos 2 letras para representar cada ponto colateral. Também são 4 pontos, assim como os cardeais são norte, sul, leste e oeste, né? N, S, L, O. Os colaterais também são 4 letras. Então é nordeste, perdão, são 4 pontos. Cada ponto é representado por 2 letras. Então, nordeste, NE, sudeste, SE, sudoeste, SO, noroeste, NO. Lembrando, os colaterais surgem da junção, né? Do meio caminho entre um colateral, perdão, entre um cardeal e outro. Beleza? Agora, vimos aí um pouco de orientação, né? A partir dos pontos cardeais e colaterais. A gente vai ver agora aqui localização, né? Como nós nos localizamos. E aí nós vamos sair. A gente mora num determinado local, mas a gente não vive isolado. A gente faz parte de coisas, né, de áreas muito maiores. Então eu trouxe aqui para vocês terem a noção de localização do local, né, do local onde você mora até a maior área, até o global, tá? Tendo essa noção, fica muito mais fácil você compreender os fenômenos que acontecem no seu local, ou a um nível maior, como um nível de país ou continente, ou também a nível mundial, tá? Então vamos lá. Eu comecei aqui colocando o meu exemplo. Então todo mundo tem um endereço, é o seu localzinho ali bem específico, né? É a areazinha menor, é o seu endereço. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o meu endereço da zona rural, que é Sítio Irapuá, tá? Então ali é meu endereço específico, Sítio Irapuá. Se quiser me encontrar, é lá no Sítio Irapuá, né? Agora, eu não vivo isolado. Além do Sítio Irapuá, existem outras dezenas de sítios que formam, junto com a cidade, o que a gente chama de município, certo? Então, aqui eu coloquei a imagem, ó. Esse vermelhinho é nosso município, São José de Piranhas. Então, somos todos piranhenses, beleza? Todos fazemos parte de São José de Piranhas, tá? Esse outro mapa aqui, ó, é um print do Google Maps mostrando que, além de São José de Piranhas, né? São José de Piranhas é um exemplo de município. Nós temos outros municípios, né? E aqui são os municípios próximos a São José de Piranhas, ó. Monte Oreb, Serra Grande, Carrapateira, Cajazeiras, Nazarezinho, Cachoeira dos Índios, né? Então, todos esses municípios aqui são próximos a São José de Piranhas. Então, aqui, ó, em vermelho é o nosso município, tá?
lembrando que dentro do município, aí tem o endereço de cada um de vocês, né? Sítio tal, sítio tal, sítio tal, né? Os sítios, que são as áreas rurais, mais a área urbana, que é a cidade, os distritos, formam um município. Vejam que a gente já saiu do nosso localzinho bem pequenininho, né? O sítio ou a rua, se morar na cidade. Já fomos para uma área maior, ó, que é o município. Tá vendo? Agora, o município faz parte de algo maior. Então, se eu pego vários municípios, esses municípios vão formar uma área maior chamada de estado. Nós fazemos parte do estado da Paraíba. Ó, aí eu trouxe dois mapas. O formato é o mesmo, só que são mapas com informações um pouco diferentes. Esse em azul é para mostrar o formato, né, da Paraíba. Ó. Então, viu esse mapa aqui, esse formato, já sabe que é o estado da Paraíba. Beleza? Agora, esse mapa de cima também tem o mesmo formato, só que ele está dividido, ele está cheio de linhazinhas, tá vendo? Cada tracejado desse aqui, cada formato dessas linhas, né, são municípios, ok? Então vejam, São José de Piranhas, que é esse aqui, ó, não está só. São José de Piranhas mais esse monte de municípios aqui formam o estado da Paraíba, também chamado de unidade federativa. Então, depois eu vou explicar para vocês o que é, porquê desse nome unidade federativa. Então, unidade federativa ou estado, no caso aqui do Brasil, é a mesma coisa, tá? Então, muita gente conhece apenas como estado. Estado da Paraíba, estado da Bahia, estado do Rio Grande do Norte, São Paulo, mas também pode ser utilizado o nome unidade federativa. Beleza? Então, saímos do local, do meu endereço, vimos que o seu endereço faz parte de algo maior, que é o município. Vários municípios juntos formam algo maior, que é a unidade federativa ou estado. No caso nosso é a Paraíba. Vários estados juntos formam algo maior ainda, que são as regiões. Tá? Aqui eu trouxe a nossa região. Então, estão vendo aqui nesse de baixo, ó. Aqui é tudo isso aqui é a nossa região, que é a região Nordeste, estão vendo? Ó? Então esse mapa aqui é só o mapa mostrando a área da região Nordeste, e esse outro ele já traz a divisão das áreas menores, que são os estados. E se vocês observarem, vão ver o nosso aqui, ó, Paraíba. Estão vendo? Então uma coisa está dentro da outra. Então a Paraíba, juntamente com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, formam o que a gente chama de região Nordeste, ok? Então, se eu perguntar a vocês o nome da nossa região, vocês não vão dizer Paraíba. Paraíba é o estado. O nome da nossa região é Nordeste, certo? Além da região Nordeste, nós temos outras: Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte, tá? As regiões juntas, então, vão formar o que a gente chama de país. Olha aqui, ó, país, certo? Então, aqui é o nosso, olha, tudo isso aqui é o Brasil, estão vendo? Esse mapa verde com as divisõezinhas, cada divisão dessa é um estado. Esse outro aqui de cima também tem o mesmo formato, estão vendo, né? É o mesmo formato. Só que aqui a imagem dá um destaque para a nossa região. O que está em vermelho é a região Nordeste. Beleza? Então, o Nordeste mais as outras regiões formam algo maior, que é o nosso país, o Brasil. Beleza? Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci. Tem informação aqui que eu não disse. Cada estado possui uma cidade, ó. Essa bolinha preta com um círculo ao redor. Cada estado possui uma cidade, uma área, né? Um município, e aí dentro do município tem a cidade, que concentram os órgãos de governo, ou seja, que tomam as principais decisões dentro de cada estado. Então essas cidades são chamadas de capitais, tá? Por que isso, professor? Porque é necessário concentrar as decisões de um determinado estado num local, né? Imagine se as decisões
fossem espalhadas dentro de um estado, seria difícil centralizar e fazer reuniões, por exemplo, para tomar as decisões. Então, existe uma cidade dentro de cada estado, que é chamada de capital, de onde a gente tem os principais órgãos que tomam as principais decisões dentro de cada estado, beleza? No nosso caso, a capital é João Pessoa. Então, estado Paraíba, capital João Pessoa. São Luís é a do Maranhão, ó, aqui o Maranhão. Piauí, que é esse aqui, é a Teresina, a capital. Ceará, a capital é Fortaleza. Rio Grande do Norte é Natal. Recife é a capital de Pernambuco. Alagoas é a capital de Maceió. E Sergipe é a capital de Aracaju. Bahia é a capital, Bahia tem como capital Salvador, tá? Agora, cada país, então, várias regiões formam um país, no nosso caso é o Brasil. Cada país, um grupo de países dentro de uma determinada área formam o que a gente chama de continente. O nosso continente é a América. Então tudo isso aqui é América. Ó. A diferença é que esse aqui está num globo, ó, e aqui está num mapa plano. Mas, se vocês observarem, são os mesmos países, as mesmas áreas. E dá para perceber aqui, ó, essa é a área do Brasil. Ó, tá vendo o Brasil? Então o Brasil fica na América. Não confundam, a América é o nome do nosso continente. Vários continentes juntos então formam o que a gente chama de planeta, né? E aí nós temos o planeta Terra, tá? Professor, lembrando, é isso que eu estou falando, país, continente, estado, só vale para o nosso planeta Terra, tá? Por quê? Porque nos outros planetas não tem vida, então não tem essas divisões, beleza? O planeta Terra, então, tá aqui, ó, bonitinho, né? Não tenho o que explicar. Aqui é a Terra, todo mundo sabe, todo mundo já viu imagens da Terra. Que apesar do nome Terra, um pouco mais de 70% dele é formado por água. Então, essas manchas azul escuro aqui e azul claro são águas. Lembrando, essas águas, mais de 97% são salgadas, ok? E aí, um grupo de planetas junto com outros astros formam um sistema solar. Por que sistema solar? Porque esse nome vem de Sol. Então, é uma estrela, o Sol é uma estrela, tá? Não confundam. O Sol é uma estrela, a Terra é um planeta. Qual é a diferença? O Sol tem luz própria. O planeta não tem luz própria, tá? Além de outros astros também não terem luz própria, como os satélites. Então, os planetas, asteroides, satélites, eles giram ao redor da estrela. Então, aqui nós temos o nosso Sol, ó, que é muito, muito, muito maior do que os outros planetas, muitas vezes maior, bem maior. E por ele ser muito grande, a massa dele atrai, tá? Esses outros corpos. E esses outros corpos então giram ao redor dele. Então vendo essas linhas aqui, ó, essas linhazinhas finas são os planos de órbita no caso dos planetas, né? Então é o traçado que esses planetas fazem ao redor do Sol, né? E aí depois a gente vai ver, no caso do sexto ano, movimento de rotação, de translação. Os outros já conhecem, né? Que esses são movimentos que eles realizam no espaço, né? Tanto ao redor do próprio planeta como ao redor do Sol. No caso, ao redor do Sol é o de translação, né? Então aqui é o sistema solar, né? Formado por um Sol, uma estrela e vários corpos que giram ao redor dessa estrela, que orbitam essa estrela. No caso aqui, ó, do nosso sistema solar, nós temos 8 planetas hoje, né? Esses menorzinhos aqui, esses 4 primeiros, são chamados de planetas terrestres ou sólidos, por terem muita rocha e muito metal na sua composição. Então o primeiro é Mercúrio, depois vem Vênus, o terceiro é o nosso, então a gente mora aqui, ó, Terra, depois Marte. Isso aqui, depois de Marte, é um cinturão de asteroides, tá? Rochas que estão soltas no espaço. Depois vem os planetas maiores e são chamados de planetas jovianos ou planetas gasosos, por terem mais a composição na maior parte por gases, como o gás hidrogênio, o gás hélio, tá? Então nós temos Júpiter, esse maior, que é o maior de todos inclusive, né, de todos os planetas.
Saturno, conhecido pelos seus muitos anéis, depois Urano, depois Netuno, tá? Então, 8 planetas no nosso sistema solar. Vários sistemas solares formam o que a gente chama de galáxia, tá? Galáxia. Olha aqui, ó, essa é a nossa galáxia. Estão vendo aqui a imagem dando destaque para o nosso sistema solar? Ó, o Sol aqui central, né? Nessa imagenzinha aqui, e os planetas orbitando o Sol. Então nós somos um grãozinho, né? Dentro dessa gigantesca galáxia, que é a chamada Via Láctea. O nome da nossa galáxia é Via Láctea, tá, pessoal? Por que Via Láctea, professor? Se vocês observarem, ela tem um aspecto esbranquiçado, meio leitoso, né? Então, lembra um aspecto de leite, tá? Leitoso. Por isso o nome Via Láctea. E o formato dela é em espiral. Estão vendo, ó, que ela vai formando uma espiral. Se vocês prestarem atenção, é um dos tipos de formatos das galáxias. É em espiral, tá? Então aqui é a nossa galáxia, Via Láctea. Então dentro da Via Láctea nós temos milhares de sistemas solares. Um desses é o nosso aqui, ó, que tá a foto, né? O Sol mais os 8 planetas, asteroides, cometas, satélites, né? E milhares e milhares de galáxias juntas formam o famoso universo. Até hoje, com toda a tecnologia desenvolvida, os cientistas não encontraram um fim para o universo. Então esses pontos brancos que vocês veem aí são milhões de galáxias, né, que formam o universo. Todos esses coloridos aí, né, ou estrelas também, né? Então vejam que a gente saiu do local e foi até o global, ó. Então saímos do nosso endereço, depois fomos só aumentando, ó, município, estado, região, país, continente, planeta, sistema solar, galáxia e universo. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado aí, que vocês consigam então aprender um pouco aí. Vimos orientação a partir dos pontos cardeais, da rosa dos ventos. Depois vimos como nos localizarmos do local para o global. Beleza? Entendendo isso, entendendo esses dois assuntos, fica muito mais fácil para vocês compreenderem os assuntos de geografia, tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês, né? E até a próxima.